Boa tarde. Começando nossa live, né? Só aguardando o pessoal entrar. Já a gente já está começando, né? Então vamos lá para o nosso trabalho, né? Já a gente começa. Atrasei-me um pouquinho dessa vez, né? Boa tarde, sejam todos bem-vindos, né? Sejam bem-vindos. Vamos só aguardando um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar a nossa live, né? Conforme havíamos programado, eu tive que fazer uma ligeira alteração, né? Tínhamos marcado para as 15 horas, acabei passando, tive que mudar para 16 horas, porque hoje, sábado, né? Eu acabei marcando várias palestras para hoje, né? Então já foram 3 palestras até agora. Essa live, daqui a pouco, né, às 18h30, tem uma outra palestra também, né? Então me desculpem, por isso que eu tive que adequar o horário, atrasei-me um pouco para entrar, né? Estou atrasado aí quase 5 minutos, mas é porque eu estava encerrando uma outra live e aí tive que me reorganizar aqui em termos de tempo, tá certo? Então só aguardar mais 2 minutinhos, o pessoal já vai entrando, né? E nós vamos seguir com a nossa live. Se eu não estou enganado, na última live, né, de quinta-feira, se não me engano, nós terminamos na 813, né? Então hoje nós conversaremos sobre a questão 814 e as questões à frente, prova da riqueza e da miséria, e depois igualdade dos direitos do homem e da mulher, né? Que é o que está aqui para a gente estudar, né? Então, mais uma vez, desculpe-me por ter mudado o horário, passado para as 16 horas, mas em função de outra live que eu tinha marcado e coincidiu parte do horário, né? Então vamos reposicionar aqui, por isso que mudamos o horário de hoje. Então vamos lá, né? Nós estamos estudando as leis morais, para quem está entrando pela primeira vez, estamos agora estudando a lei de igualdade, né? E já estudamos algumas questões da lei de igualdade, e hoje vamos começar na questão 814, já adiantando que a gente não lê todas as questões. A gente trabalha o tópico e aí vamos discorrendo uma ou outra questão para seguir com o tópico, né? Ok? Então vamos lá, questão 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Lógico, a pergunta aqui, Deus concedeu, é um aspecto figurado, é um aspecto simbólico, né? De por que Deus concede. Não é Deus que concede, faz parte da nossa escolha de provas, né? Faz parte da nossa análise, da nossa programação reencarnatória. E aí, então, nesse caso, a pergunta caberia, né? Por que há, né, a prova da riqueza e a prova da miséria? Ou por que há riqueza e miséria, melhor dizendo, né? Então, por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E aí os Espíritos respondem, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Bom, essa resposta aqui ela é muito interessante. Primeiro aspecto é que a nossa vida encarnada, ou estarmos encarnados, é fruto de uma programação reencarnatória. Ninguém se reencarna por acaso. Nós nos programamos para o processo reencarnatório. Nós escolhemos os gêneros de prova pelos quais passaremos. Nós escolhemos o gênero, materialmente falando, de vida que nós teremos. Então as reencarnações não são casuais, elas são causais. Há um porquê para estarmos encarnados numa determinada família, num determinado segmento. Então são provas escolhidas. Esse é o primeiro ponto, né? Isso aqui, mais uma vez, nos remete à questão 258, que nós já citamos várias vezes essa questão nos nossos estudos aqui. A escolha das provas. Nós escolhemos o gênero de provas pelo qual que nós exerceremos aqui encarnados, né? Então esse é um ponto da resposta. E o outro ponto é dizer, então, que riqueza, poder e miséria são provas. Veja, a miséria não é punição, o poder e a riqueza não são dádivas.
Então, riqueza e poder não são dádivas, miséria não é punição. Ambas, riqueza, poder e miséria, são provas. É isso que os Espíritos colocam, provas. O que são provas? São situações nas quais deveremos exercer uma escolha. São situações pelas quais passamos e ali exerceremos uma escolha, né? Ali exerceremos o nosso, por assim dizer, livre-arbítrio, né? Por isso são provas. São situações escolhidas por nós e que por elas passaremos sucumbindo ou não. Mas aqui os Espíritos dão um toque nessa ideia. Eles então dizem ser provas, tanto a riqueza quanto a miséria, mas também eles dizem que fazem parte da nossa programação reencarnatória, e depois eles dizem, nelas os Espíritos sucumbem frequentemente. Então eles querem dizer que essas provas, riqueza, poder de um lado, miséria de outro, são provas, são testes, e que normalmente nós nos sucumbimos nesse teste, né? Normalmente nós nos sucumbimos. Então são provas, e se são provas, significa que podemos passar, vencê-las ou não. Então, para clarear um pouco mais, a questão 815 ela dá o tom para a gente entender melhor a questão 814. Considerando então que riqueza / poder e miséria são provas, os Espíritos perguntam, Kardec pergunta, melhor dizendo, aos Espíritos, qual das duas é mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Ou seja, a da miséria ou a da riqueza? Qual das duas é mais perigosa para o homem? E a resposta dos Espíritos, ambas o são igualmente. É interessante isso. Ambas o são igualmente. A miséria provoca as queixas, a lamentação contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Olha que interessante. Eles vão dizer que prova da riqueza ou prova da miséria, as duas são difíceis. As duas são igualmente perigosas. E eles explicam. A prova da miséria pode fazer a pessoa lamentar contra a providência. A prova da riqueza leva aos abusos. Então esse ponto é difícil, é claro, mas tem um ponto a observar, que está lá no capítulo 16, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e na questão 925 também, do Livro dos Espíritos. Como é que eles vão dar uma certa ponderação na prova da miséria e na prova da riqueza. Vejamos o que diz a questão 925 do Livro dos Espíritos. Por que Deus favorece com os dons da fortuna a certos homens que não parecem tê-los merecido? Olha a resposta. É um favor aos olhos do que apenas vem o presente. Mas sabei-o bem, a riqueza é quase sempre uma prova mais perigosa do que a miséria. Então vejamos que na questão 925, eles nos trazem uma ponderação para essa ideia de ambas são igualmente difíceis, igualmente perigosas. Tanto a prova da riqueza quanto a prova da miséria são igualmente perigosas, mas na questão 925 eles fazem um outro alerta, mostrando para nós que a riqueza é quase sempre uma prova mais perigosa do que a miséria. E isso nós veremos depois, um pouco à frente, na questão 816, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai também tratar da função providencial da riqueza, da utilização providencial, por assim dizer, da riqueza. Nós chegaremos lá. Mas por ora, observemos então que a questão 815 precisa do amparo da questão 925 do Livro dos Espíritos, para trabalhar com a ponderação dos efeitos, né, ou da condição das provas. Né? Ambas, a miséria ou a riqueza, são provas igualmente difíceis, mas acrescentam eles que a riqueza é quase sempre uma prova mais perigosa. Quase sempre. Né? Temos que observar bem esse ponto.
E aí dá para a gente perceber o porquê desse aspecto. Muitas vezes a miserabilidade, a prova da miséria, leva à ideia da resignação. Agora, a riqueza, ela instiga ao abuso. E quando se fala do abuso, o abuso gera prejuízo para outrem também. A miséria, no aspecto trazido pelos Espíritos na questão 815, dizem eles, gera lamentação contra a providência. E a riqueza pode levar aos abusos. Então, por isso, muitas vezes, o dano do não cumprimento da prova da riqueza pode ser maior do que o não bom cumprimento da prova da miséria. Então é esse reforço que eu gostaria que nós buscássemos na questão 925, né? Para que mostrasse bem esse aspecto, como a prova da riqueza pode ser, na maioria das vezes, mais difícil de ser suportada, pode gerar efeitos mais danosos do que a da miserabilidade. E aí eles fazem agora uma outra pergunta, a 816, também muito interessante, que é justamente dizendo: se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É interessante isso. Se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É muito lógica essa pergunta, porque teria mais condições materiais, né, ou materialmente falando, para promover o bem. E olha a resposta que os Espíritos dão. É justamente o que nem sempre faz. É justamente o que nem sempre faz. Quer dizer que algumas vezes sim. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele nunca julga ter o bastante para si mesmo. Essa resposta aqui dá um tratado, né? Um tratado socioeconômico antropológico, antropo-socioeconômico, vamos dizer assim. Por quê? Porque aqui eles vão trabalhar com uma ideia que é a liberdade de escolha. Se ele tem mais tentações, também tem mais condições de fazer o bem. Ok. Os Espíritos não discordam disso. Quando a pergunta é feita, eles não estão discordando da pergunta. Se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Os Espíritos concordam, sim. Só que eles concordam, mas alertam e dizem: é justamente o que nem sempre faz. O quê? Não fazer o bem. E ele vai explicar por que é justamente o que nem sempre faz. Porque torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Forte essas palavras. Muito fortes. Muito fortes. Torna-se orgulhoso, torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. E aí eles vão explicando suas necessidades. Podemos colocar suas necessidades fictícias. Suas necessidades aumentam com a riqueza. E ele nunca julga ter o bastante para si mesmo. Ele nunca julga ter o bastante para si mesmo, insaciável. E necessidades que aumentam com a riqueza, necessidades fictícias, que nós já estudamos sobre elas em um outro momento. E aqui é bom nós observarmos, até trazermos à baila, a teoria de Maslow, né? O pensamento de Maslow, né? O polonês, esse pensador polonês, Maslow, ele trabalhou uma ideia chamada teoria das necessidades, né? E, didaticamente, ele apresentou essas necessidades como uma forma piramidal, né? Com a base, né? A base maior, o vértice menor, e ele colocou ali as chamadas necessidades fundamentais, necessidades do ser humano. E ele coloca ali como primeira necessidade as chamadas necessidades fisiológicas, depois necessidades de segurança, depois necessidade de estima, necessidade de sociabilização e necessidade de autorrealização, né? Então ele trabalhou essa chamada pirâmide das necessidades, dizendo que o que é a necessidade fisiológica, né? Comer, né? Ter o que comer, beber, né? é o manter-se vivo, necessidade fisiológica. Depois ele diz que, uma vez suprida, a necessidade de segurança, ou seja, ter onde morar,
ter uma segurança de vida. Depois, uma necessidade de estima, né? Ser estimado pelas pessoas, estimar pessoas, desenvolver sentimentos. Depois, a sociabilização, ou seja, dividir espaços, conviver com pessoas. E, por fim, a autorrealização. Segundo ele, eram necessidades naturais, né? Onde entra o aspecto insaciável? Quando a pessoa atinge essa autorrealização, ela começa a desenvolver as necessidades fisiológicas de novo, mas fisiológicas de novo num nível maior, né? Então, no primeiro nível, ela queria ter o que comer. No segundo nível, ter muito o que comer. No primeiro nível, a necessidade de segurança seria ter uma casa. No segundo nível, a necessidade de segurança seria ter muitas casas. E assim ele vai mostrando que essas necessidades nunca terminam, mas que elas vão cada vez ficando sobrepondo uma à outra. Então, de certa forma, é isso que os Espíritos colocam aqui. Que acaba que, podendo fazer mais o bem, não fazem, e acabam desenvolvendo o egoísmo, desenvolvendo o orgulho e se tornando insaciáveis. Insaciáveis. Né? Então, aí nós percebemos, voltando à questão 925, nós percebemos por que os Espíritos dizem que frequentemente, ou na maioria de vezes, a prova da riqueza ela é mais perigosa. Porque a prova da miséria, a falta, o sofrimento, pode gerar uma lamentação contra a providência, uma cobrança de Deus, mas a riqueza pode levar a abusos e afetar outras pessoas negativamente. Então são provas difíceis, e talvez aqui é simplesmente uma digressão, né? Aqui é simplesmente quase que um devaneio, vamos dizer assim. Podemos dizer então que a possibilidade de vencer a prova da miséria é maior do que vencer a prova da riqueza. A probabilidade. Isso é só um devaneio aqui, considerando essa ideia de, na questão 925, dizerem os Espíritos que a prova da riqueza é mais perigosa na maioria das vezes, né? E Kardec trabalha esse mesmo assunto lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14, que é a questão providencial, o uso providencial da riqueza. Trabalhando como que, desdobrando essa questão, mostrando que a riqueza teria uma finalidade que é ser útil às pessoas, que é poder propiciar ajuda às pessoas, que é para poder propiciar condições de melhoria de vida das outras pessoas também, né? É esse o aspecto que eles trabalham. Não há nada, vejam só, não há nada contra a ideia da riqueza. Pelo contrário, não há nada contra a ideia da riqueza. A riqueza não é pejorativa em si mesma. A riqueza não é perniciosa por si mesma. Aliás, eu até sugiro, tem um livro chamado A Luz da Oração, de Chico, psicografia de Chico, são diversos espíritos, e tem uma oração lá muito interessante, chamada Oração do Dinheiro, né? É o dinheiro fazendo uma prece. E aí nessa oração do dinheiro fazendo uma prece, ele diz assim, que ele por si só não é mal, não é bom. Ele fala, eu não sou bom, não sou mal, porque aqueles que me usam para comprar medicamentos dão um bom uso a mim. Aqueles que me usam para comprar armas dão um mau uso a mim. Então o problema não sou eu, são as pessoas que me usam. Ele diz, muitos gostam de me ver trancado, sufocado num cofre. Outros querem que eu circule para ajudar outras pessoas e fazer girar a riqueza, né? O dinheiro dizendo. Então ele diz que, no final ele fala, Senhor, eu também sou de Deus. Né? Ele diz, eu também sou de Deus, o dinheiro dizendo para Deus, eu também sou de Deus. E é esse o aspecto. A questão não é a riqueza, a questão é o rico, a questão é a pessoa. É esse o ponto. Então lá nesse item 14 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai desenvolver o raciocínio dizendo que a pessoa rica, que tem a riqueza, ela deve saber prescindir da riqueza quando não tem. Ou seja, uma pessoa equilibrada deve saber prescindir da riqueza quando não tiver. Ela deve dar um emprego útil quando a tiver. E ela tem que saber abrir mão quando for necessário. Então esses três elementos dão um equilíbrio na prova da riqueza. Veja, saber prescindir quando não tem. Saber prescindir, o que? Ou seja, não usar, não tem, não tem.
Saber dar bom uso quando se tem e saber abrir mão quando for necessário. Abrir mão quando necessário vence o egoísmo. Dar bom uso dá o caráter providencial. E não atendo, não entrar em busca frenética da riqueza. Então seria, os Espíritos, Kardec nos apresenta, melhor dizendo, no capítulo 16, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos apresenta, digamos que, os pontos de harmonização na ideia da prova da riqueza e da miséria, principalmente da riqueza, justamente trazendo esses três elementos: prescindir quando não tem, dar bom uso quando se tem e abrir mão quando for necessário. Aí, nesse caso, ninguém estará escravizado pelo dinheiro e poderá dar bom uso a ele. É o aspecto que a Bianca Vilar coloca aqui do desapego, né? Muitas vezes nós dizemos que somos possuidores de bens e, na verdade, somos possuídos por esses bens. É esse ponto que precisa ser pensado, que precisa ser trabalhado, né? É saber lidar com essa situação. Então, em resumo, é isso que os Espíritos trabalham aqui nesse tópico igualdade e desigualdade, ou seja, provas da riqueza e da miséria, né? E até Kardec, em um outro momento, ele diz que rico não é aquele que muito possui, mas aquele que menos necessita, né? Nós já estudamos isso aqui num outro tópico, né? É aquele que menos necessita. Menos necessita em que aspecto? Sabe contentar com aquilo que tem. Não se torna insaciável, né? Então, esse ponto, ok? Um outro tópico, né, que está dentro também da linha da lei de igualdade, Kardec traz um assunto que é um assunto muito presente, é um assunto muito da atualidade. E eu acho interessante que nós vamos perceber que os termos utilizados hoje, os espíritos estavam utilizando nas respostas dadas por Kardec na segunda metade do século XIX. Então vejamos que na segunda metade do século XIX, numa sociedade, por assim dizer, patriarcal, numa sociedade machista, Kardec propõe aos espíritos um tópico chamado igualdade dos direitos do homem e da mulher. E vão trabalhar os espíritos com uma serenidade, com uma honestidade, com uma polidez que dá gosto. Que se usassem isso hoje, nas discussões de hoje, nós teríamos mais efetividade, né? Primeira pergunta que se faz na questão 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Vejamos a pergunta. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Eu acho interessante que a resposta que os espíritos dão é uma pergunta. Eles respondem devolvendo com pergunta. Eles respondem: Deus não deu a ambos, homem e mulher, o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, para os espíritos isso é tão claro. Para os espíritos isso é tão certo que os direitos são os mesmos, que eles sequer quiseram dizer sim. Fizeram de cara responderam assim de imediatamente, né, de bate-pronto, por assim dizer, com uma pergunta, como que constatando: Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, como não são iguais, como não têm os mesmos direitos, como não são iguais perante Deus, se Deus deu aos dois as mesmas condições? É como se fosse um assunto, por assim dizer, desnecessário de ser comentado, mas a dureza dos corações, o egoísmo, a prepotência, acabou criando a situação para ser conversada. Né? E nós vamos entender isso mais à frente. Né? Criou-se uma cultura machista, uma cultura de dominação machista, uma cultura de dominação que nós vamos ver na questão 818, uma cultura de dominação pela força. Aliás, vamos ler a 818 que a gente analisa os dois pontos.
Já que eles respondem que são iguais os direitos, que homem e mulher somos iguais perante Deus, Kardec então pergunta, de onde procede a inferioridade moral da mulher em certos países então? Ou seja, se somos iguais perante Deus, se temos os mesmos direitos e se Deus deu a ambos, homem e mulher, o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir, Kardec pergunta, por que há então a discriminação? Por que há isso? Olha a resposta dos espíritos. De onde vem isso? Do domínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela. É o resultado, prestemos atenção aqui, é o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre uma fraqueza física. Nós vamos entender isso. Veja, é o resultado das instituições sociais. O que é resultado das instituições sociais? Cultura criada. Isso é invenção dos homens, aí nesse caso homens mesmo, nossa. Isso não é da lei de Deus. E nós vamos entender isso já à frente. Não é da lei de Deus. Por quê? Somos espíritos. Espírito tem sexo? Não. Questão 200, não da forma que imaginamos. Estamos aqui habitando um corpo homem e um corpo mulher? E por que então desigualdade se a igualdade é espiritual, é do espírito? Somos todos espíritos. Em experiência num corpo de homem, em experiência num corpo de mulher. Nós veremos isso logo a seguir. Mas então percebamos que os espíritos dizem que de onde nasce essa essa falsa inferioridade? É o resultado das instituições sociais e do abuso da força. Não há submissão de ninguém. Não pode haver, melhor dizendo, não pode haver submissão de ninguém a ninguém. A única submissão que nós temos é a Deus, que é amor. Mas não, o domínio injusto e cruel, o resultado das instituições sociais, criaram regras contrárias, absurdamente contrárias à lei natural. Não é uma fachada que determina uma pessoa. Todos somos espíritos. Somos espíritos. Independentemente de que experiência estamos exercendo aqui na Terra. Então é esse ponto que eles colocam. E isso eu achei ótimo, porque vejam, no bojo do século XIX, a segunda metade do século XIX, o século cientificista, e Kardec trazendo isso. Ele, Amélie Boudet, trazendo isso. E os espíritos demonstrando quão mesquinho nós somos para estruturar isso. Bianca Vilar diz aqui, é uma diferença orgânica e não espiritual, perfeitamente. E aí, essa ideia de diferença orgânica, os espíritos vão começar a trabalhar aqui agora. Pergunta-se na 819, com que objetivo a mulher, do ponto de vista físico? Olha como a sutileza da resposta, olha a educação da resposta, da pergunta, melhor dizendo. Olhemos a educação da pergunta feita por Kardec, como educado ele foi. Com que objetivo a mulher, do ponto de vista físico, é mais fraca que o homem? Olha como é que ele separa, do ponto de vista físico, força física. É isso que ele perguntou. Porque ele já partiu do princípio que do ponto de vista moral não existe fraqueza. Do ponto de vista espiritual não existe fraqueza. É só do ponto de vista físico. E aí eles dizem, para lhe determinar funções especiais. Cabe ao homem, por ser o mais forte fisicamente, os trabalhos rudes. Olha só, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves, em outras palavras, sensíveis. A ambos, olha agora, a ambos o dever de se ajudarem mutuamente e suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Veja que serenidade, que honestidade na resposta dos espíritos. Que honestidade. Que honestidade na pergunta de Kardec. Isso lá no século XIX,
coisa que estamos discutindo hoje. E os Espíritos estão dizendo, não precisaria chegar nesse ponto. Quando nós olhamos o mito da criação, Adão, Eva, observemos o que significam essas palavras. Adão vem do hebraico Adamá. Adamá significa filho da terra, humus, da terra. Eva vem do hebraico Evalá. Evalá, Evará, Evalá, que significa ser vivente. Olha que interessante. Adão, terra. Eva, ser vivente. Evalá, ser vivente. O significado da palavra ser vivente. Significado da palavra Adão, Adamá, terra, pó. E dá-se um sentido contrário, porque a ideia Adão, Eva, não são pessoas, isso é uma parábola, não são pessoas, são momentos evolutivos. São momentos evolutivos da humanidade. O momento evolutivo Adão, da terra, é um momento primitivo. É um momento primitivo. Veja, da terra, Adamá. Evalá. Veja, Evalá, ser vivente. Quer dizer que em Adão não se vivia. O ser vivente é em Eva. Ou seja, um segundo momento evolutivo. Eva não vem depois de Adão, Eva não vem do lado de Adão, né? Porque a ideia de falar que tirou de uma costela, esse termo não está no texto. Não é costela, do lado foi tirado. É como dizer que a geração Eva é a geração Adão melhorado. Não é homem e mulher, gente. Mas criou-se essa ideia e criou-se brincadeiras, e essas brincadeiras acabaram se transformando em culturas. Evalá, ser vivente. Adamá, do humus da terra. Por isso a ideia do pó vieste, ao pó retornará, do humus da terra. E nós vamos ver isso ainda na continuidade da parábola da criação. Na continuidade dessa parábola, nós veremos o diálogo de Eva com a serpente. A serpente vai dizer, bom, a serpente conversa, mas é uma parábola. A serpente vai dizer a Eva para comer do fruto. Eva vai dizer, não, não posso comer. A serpente fala, não, pode. Ela fala, não, não posso. Em outras palavras, ela dialoga, mas acaba comendo. Mas ela come e entrega a árvore, o fruto, para Adão. Ela entrega para Adão e Adão não fala nada, só come. Veja, inconsciência. Sequer argumentou. Só come. Come. Adão, comeu. Eva, não, não posso. Veja, Adão, a inconsciência. Eva, a consciência. Semidesperta. Livre-arbítrio. Em Adão não há livre-arbítrio. Em Adão há um determinismo. Em Eva, o livre-arbítrio. Um dia, não hoje, quando nós tivermos uma oportunidade, nós vamos estudar só essa parte do Gênesis. É algo belíssimo, nós veremos os símbolos que estão ali nessa parábola do Gênesis. Parábola. E mostrando esse aspecto. Mostrando ali as transferências de responsabilidades, quando Deus vai pedir contas a Adão. Né? Por que não me respondeste? Ele diz, porque eu estava nu. E Deus fala, quem te disse que você estava nu? Ah, comeu do fruto. E Adão fala, a mulher que tu me deste me fez comer. Transfere responsabilidade imediata. A mulher que tu me deste me fez comer. E Deus vai cobrar de Eva e ela fala, a serpente me enganou. Mostrando ali que está naquele Gênesis, relatando não um homem, uma mulher, mas gerações evolutivas. E a geração Eva, ser vivente, é a geração Adão melhorada. Então, quando pudermos, quando tivermos uma oportunidade, se vocês quiserem, óbvio, nós vamos fazer um estudo sobre esse assunto lá, só sobre isso, são poucos versículos, para perceber esse erro intencional para criar forças dominativas sob uma pseudo-proteção de uma ideia religiosa. Então aqui os Espíritos vão nos mostrar claramente esse aspecto. Claramente vão nos mostrar isso. Mostrando então que isso é uma criação nossa, social.
Vejamos que quem é mais importante não existe. Eu sou um espírito que estou hoje encarnado num corpo de homem, outra encarnação passada ou futura eu estive ou estarei num corpo mulher. Sou eu. Então quer dizer que eu sou menos ou sou mais, dependendo do corpo que eu habito? Não. Então por isso não tem espaço, só por essa lógica, já não tem espaço para trabalhar com qualquer ideia discriminativa, qualquer ideia discriminatória, melhor dizendo, em relação a essa questão e quaisquer outras, quaisquer tipos de discriminação. Quaisquer tipos de discriminação, seja homem, mulher, rico, pobre, por etnia, porque somos os espíritos que estamos habitando ali, essas condições. Não é? É importante perceber isso. A Sônia disse que ficou confuso, Adão e Eva. Deixa eu só explicar. Não são pessoas, são gerações. Adão é uma geração, Eva é um outro momento. É um outro momento da geração. Geração adâmica, geração de Eva. A palavra Adão, né? Humus, da terra. A palavra Eva, Eva lá, ser vivente. É como se dissesse, Adão foi aquela geração inconsciente, primitiva. Eva, a geração seguinte, já desperta, já com consciência. É esse sentido, porque o Gênesis é uma parábola. O Gênesis não é um fato, é uma parábola que traz simbolismos. E os símbolos nos falam. Depois nós vamos, outro dia, trabalhar sobre isso. Sigamos. Dentro dessa linha das fraquezas físicas, ou das forças físicas, a questão 820, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Olha que perspicácia essa pergunta de Kardec. É como se ele fizesse uma provocação, né? Claramente sabendo que não tem diferença, mas ele dá, mineiramente falando, uma cutucada, né? Ele dá uma cutucada. Ele vai dizer assim, mas essa fraqueza física não coloca naturalmente, olha a forma adverbial, naturalmente sob a dependência do homem? Olha o que os Espíritos respondem. Deus deu a uns a força para proteger o fraco, mas não para escravizar. Deu força, mas faltou inteligência. Faltou sentimento, então. Né? Tudo bem, lógico, se há uma força física maior, uma força física menor, a força física menor busca proteção na força física maior. E a força física maior tem por dever dar a proteção. Nunca abusar. Nunca abusar. O que mostra que falta inteligência, que falta sentimento, quando se usa da força física para abusar. E eu quero abrir parênteses. Pensemos. Homem é forte, homem, materialmente falando, fisicamente, é forte. É, mas a mulher é resistente. Homem não tem resistência. Homem que pode ter força. Vamos avaliar isso? Uma mulher com febre de 39 graus, ela cuida dos filhos? Ela cuida do marido? Ela trabalha? Ela vai ao trabalho dela? Resistência. Homem com 37,5 de febre vai para a cama. Não sai. Tô doente. Não tem resistência. A força é como se fosse explosão. A resistência é a continuidade. Homem consegue fazer muito bem uma coisa de cada vez. O homem está assistindo a televisão, se a mulher chega e diz para o marido, oi bem, ele fala, estou assistindo televisão, porque se ele responder, ele perde o que ele está assistindo. Ele não consegue fazer duas coisas. Ela fala assim, olha, estou assistindo televisão. A mulher está assistindo televisão. O marido chega e fala, bem, ela fala, oi. Ligaram para você hoje mais cedo e ela está assistindo televisão. Olha, sua comida está lá no micro-ondas, assistindo televisão. Menino, você machuca aí, assistindo televisão. Mulher tem visão difusa, homem tem visão concentrada. Essas diferenças precisam ser utilizadas nos campos devidos. Como que? Completando um ao outro. Como que? Complementando
aquilo que falta, para que possam ser uma unidade, não uma uniformização, uma harmonia. Olha que coisa interessante. Percebamos isso. Você pega um homem e uma mulher e fala assim, entra nessa festa. O homem fica 5 minutos. O homem entra, fica 5 minutos na festa e sai. Aí você pergunta a ele, como é que estava lá dentro? Ele fala, uma escuridão total, um monte de gente, uma música barulhenta. Ponto. É o máximo de detalhes. Você pega uma mulher e fala assim, entra na festa. 5 minutos depois ela sai. Você pergunta, como é que estava lá dentro? Ela diz, uma escuridão total, mas percebi que estava fulano, fulano, fulano e fulano. E inclusive a fulana com a roupa ridícula. Uma música altíssima, mas eu notei que era a música do meu casamento, a música quando eu te conheci. Um monte de gente, fulano e fulana. Veja, a mulher consegue perceber o mundo pelas diferenças. O homem vê o mundo pelas semelhanças. O homem vê o mundo pela unidade ou unicidade. A mulher vê pela diversidade. Precisamos um do outro, para que possa se fazer a justa medida. Veja que coisa interessante. Percebamos isso. Percebamos a necessidade da complementação. Então, por que o abuso? Por que o uso de uma força? Se a força é para poder dar o impulso e a resistência é para poder continuar o movimento. O homem tem o impulso para começar, a mulher a persistência para continuar. Então veja a questão 819. Para ajudarem-se mutuamente. Para ajudarem-se mutuamente. E não para escravizar. Poder da força. Percebamos isso. Por isso, mulheres, tenham um pouco de paciência com os homens, que os homens veem pela semelhança, a mulher vê pela diferença. Por exemplo, a mulher tem o cabelo comprido, de repente ela corta e chega na frente do marido e fala assim, alguma coisa diferente? E ele olha assim e fala assim, trocou a cortina? Porque é pela igualdade, pela semelhança. Que semelhança? Continua com o cabelo. Então ele não vê isso. Então perdoe nós, os homens, quando não percebemos os detalhes. Porque o homem parte do princípio seguinte, se não falou é porque está certo, ou seja, você não disse, a mulher diz, você não disse que eu estou bonita, ele fala, eu falei que está feia, não, então é porque está bonita. Olha que lógica do homem. E depois fala que é um ser inteligente. Percebamos isso. Brincadeiras à parte, só uma brincadeira, porque o tema é árido. Então me desculpe alguma brincadeira, não quero fazer nenhum exagero, não é isso não. Mas é preciso que nós percebamos isso. O tema é árido porque nós damos uma aridez a ele, porque nem precisava ser tema, se nós entendêssemos que somos iguais, que somos semelhantes, que temos os mesmos direitos, todos nós. E a questão 821, desculpe-me. As funções a que a mulher está destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? É interessante a pergunta. As funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? Olhemos a resposta. Sim, e até maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Em outras palavras, estão dizendo o seguinte, homem, você é educado por uma mulher. E o que são funções naturais? Vamos pensar numa delas? Uma função natural? A gravidez, a gestação, isso é naturalmente da mulher? Ela é naturalmente da mulher? Não é naturalmente do homem? Perceberam? Isso que eles chamam de funções naturais. Não são funções sociais, porque existem funções sociais que foram determinadas pela sociedade, não são naturais. Foram determinadas pela sociedade, mas não são naturais. Então aqui a pergunta, funções naturais. E agora pensemos nessa função natural da gestação. Eu brinco que a mulher, ela é mãe desde a hora que ela viu o resultado positivo da gravidez. O pai só se sente pai depois que o filho nasce. A maioria. A maioria dos pais se sentem pais depois que a criança nasce. As mães se sentem mães com o resultado da gravidez. Só por aí já dá para ver que a mãe é mais mãe 9 meses mais do que o pai é pai. Só para aí já dá para ver. Mas pensemos mais agora pelo prisma espiritual. Missionários da luz.
reencarnação de Sigismundo. A mãe, a futura mãe, se vinculou com esse espírito meses antes da própria concepção. Esse espírito se aproximou da mãe, irradiou os seus sentimentos, pensamentos e necessidades para o campo mental da mãe. A mãe absorveu, imantou a sua estrutura genésica, ovulou, com o óvulo carregando aquela carga espiritual, genético-espiritual necessária para o reencarnante. Já recebia com antecedência essas emanações vindas do espírito reencarnante. E o pai depois contribuiu com o espermatozoide, que foi atraído pela energia exalada pelo óvulo. A fecundação não é um caso fortuito. Não são mais de 100 milhões de espermatozoides, por acaso um acha o folículo de Golgi e ali fecunda. Não é por acaso. Fala-nos André Luiz que é uma atração eletromagnética. É aquele óvulo irradiando uma energia que traz a combinação necessária da carga genética de um espermatozoide, que combinada com a carga genética que a mãe imantou pela influência do espírito reencarnante, dá a condição da formação do corpo. Resumidamente, o que foi colocado lá da reencarnação de Sigismundo. Então vejamos essa função natural quão mais ampla, quão mais profunda, quão mais intensa é a da mulher. Veja, é isso que está dizendo aqui. Até mais em termos de importância. Simão, você está fazendo apologia das mulheres? Não. Eu estou dizendo a constatação. Porque nós, espíritos, não somos homens, não somos mulheres, somos espíritos. Ora encarnamos num corpo masculino de mulher, ora num corpo de homem. É isso que nós precisamos pensar. Corpo. Vanessa fez uma observação sobre a questão da homossexualidade. Isso é um outro assunto que eu posso até abordar num outro momento, também só sobre esse assunto. Mas, de todo jeito, na heteroafetividade, na homoafetividade, temos a pessoa num corpo de homem e num corpo de mulher. Porque a homoafetividade não é do corpo. A afetividade, melhor dizendo, não é do corpo. A afetividade é do espírito. Se é homoafetividade ou heteroafetividade, são detalhes. São coisas superficiais. É a afetividade que é o ponto. Nós nos afetuamos, sentimos afeto por pessoas. De espírito para espírito. A fachada física, isso é um detalhe. Isso é outro aspecto. Então vejamos, a homoafetividade, eu prefiro usar esse termo, porque estamos tratando de sentimentos e não de impulsos. E o sentimento é de ser para ser. É de um ser espiritual para outro ser espiritual, independentemente da estrutura física na qual ele esteja. Se numa mesma estrutura física, homem ou mulher, homoafetividade. Se em estruturas físicas diferentes, heteroafetividade. Mas o importante é a afetividade. Não interessa. No sentido de, não se pesa se é homoafetividade, se é heteroafetividade. É afetividade. Então pensemos nisso. Porque também, por outro aspecto, são convenções sociais que criaram a discriminação. São também as instituições sociais que criaram a discriminação homem-mulher, a discriminação homo-heteroafetiva, a discriminação riqueza-pobreza, a discriminação étnica, foram criadas pelas instituições sociais, por nós, os encarnados. Não é parte da lei natural. Então pensemos nisso. Depois, num outro momento, a gente pode fazer um trabalho só sobre essa questão, que eu nem vou chamar de homoafetividade e afetividade, vamos chamá-la só de afetividade, para a gente perceber que nós damos pouco valor àquilo que é de alto valor, o afeto, e damos alto valor àquilo que é circunstancial, corpo. Então pensemos mais nisso. E sigamos, né, para a gente seguir e encerrar o assunto também, porque senão depois não dá certo. Né? O Instagram ele é assertivo, né? Ele dá 60 minutos, ele nos derruba.
Questão 821. Desculpa, questão 822. Sendo os homens iguais perante a lei de Deus, devem ser igualmente perante as leis humanas? Oh, que pergunta agradável. Que pergunta mais bonita. Já partindo do princípio que homem e mulher são iguais perante a lei de Deus, as leis dos homens também não deveriam fazer isso? E eles respondem, o primeiro princípio de justiça é este. Olha que força essa frase, gente. Eu dei uma minerada agora, né, gente? Mas sou mineiro, como que eu não vou minerar, né? O primeiro princípio de justiça é este. Qual o primeiro princípio de justiça? Igualdade. Não façais aos outros o que não gostarias que vos fizessem. Ou seja, não discriminem. Não discriminem. E o que mais nós fazemos? Discriminar. E nesse desdobramento, pergunta-se, sendo assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Olha só, sendo assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Vejamos a resposta. De direitos, sim. De funções, não. Opa! Direitos, sim. Funções, não. Não temos a função natural. A gravidez, a gestação, é uma função típica da mulher. Então, nesse sentido. E até mesmo algumas funções, por assim dizer, sociais, alguns aspectos sociais, aspectos, não funções, aspectos. Então, eles dizem, direitos, sim. É preciso que cada um tenha um lugar determinado e que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um de acordo com a sua aptidão. Vejamos, se nós somos espíritos, quando encarnamos num corpo masculino, nós aprendemos certas coisas da natureza, de um corpo de homem, melhor dizendo, nós aprendemos certas coisas da natureza de corpo de homem. Quando encarnamos num corpo de mulher, nós aprendemos certas coisas da natureza de um corpo de mulher. Quando eles falam, então, do interior, é que o aspecto da gestação, o aspecto da gravidez, o aspecto da intimidade criada entre o espírito reencarnante com a mulher ser maior do que a intimidade do espírito reencarnante com o homem, com o pai, gera certos sentimentos que não se elaboram num corpo masculino por não ter a condição hormonal da gravidez. É isso que eles estão dizendo. Então não quer dizer... E aí veja, sou eu mesmo. Ora estou num corpo de mulher aprendendo isso, ora estou num corpo de homem aprendendo outra coisa. Não são seres, são corpos. Seres somos nós, os espíritos. Por isso, ora nos ocupamos encarnando num corpo masculino com as coisas exteriores, ora nos ocupamos, nós encarnando num corpo de mulher, aprendemos as coisas interiores. Em que isso vai fazer que um seja diferente do outro? Iguais. Iguais. A lei humana, para ser justa... E um detalhe, né, desculpe, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um de acordo com a sua aptidão. Veja, com a sua aptidão. É isso, aptidão. Nenhum precisa transformar-se no outro. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Qualquer privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Olha o termo emancipação, coisa que se usa hoje, diz hoje. Os espíritos estão dizendo lá atrás, mais de 100 anos, quase 200 anos. Dizendo isso. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha a barbárie, marcha com a barbárie. Vejam. Marcha com a barbárie. E seguem, já que os espíritos podem... Olha aqui agora. Essa é a base epistemológica. Já que os espíritos podem encarnar num e noutro corpo, sob esse aspecto não há nenhuma diferença entre eles, devendo, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Por quê? Porque os espíritos estão habitando um corpo de mulher, estão habitando um corpo de homem. Mas não são homem, não são mulher, são espíritos. Somos espíritos.
Isso nos leva às questões 200, 201 e 202 do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que diz essas três questões. São curtas, são fáceis. São quase que 2 frases cada uma, né? Cada uma delas. Vejamos aqui a questão 200 do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm sexos? Não como entendeis. Veja a resposta. Porque os sexos dependem da organização física. Ou seja, isso é do corpo. Há entre eles, olha só isso, há entre eles amor e simpatia, baseados na afinidade de sentimentos. Afetividade. Afetividade. Sexo é do corpo. Sinais sexuais, morfológicos. Morfologia. Os espíritos têm sentimentos, vejam. Há entre eles amor e simpatia. Entre quem? Os espíritos. Agora, se estão habitando a morfologia homem e morfologia mulher, isso é detalhe. Eles continuam sendo afetividade pelos espíritos, baseado na afinidade de sentimentos. Questão 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? Sim, dizem os espíritos. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Ou seja, eu sou um espírito, ora posso estar encarnando-me num corpo de mulher, ora num corpo de homem. 202. Quando errante, ou seja, quando no mundo espiritual, o que prefere o espírito? Olha só, o que prefere o espírito? Encarnar num corpo de homem ou de mulher? Eles respondem, isso pouco lhe importa. Vai depender das provas porque haja que passar. Ponto. Olha que simplicidade. E ao mesmo tempo, que profundidade. Essas três respostas. E a gente fica criando tantas complicações. Nós ficamos criando tantos senões, tantas questúnculas, tantas celeumas, por uma coisa tão clara, por uma coisa tão tranquila, que nós criamos essas confusões todas. Então é isso que eles trabalham nesse tópico, né? E depois tem um outro tópico, igualdade perante o túmulo. Não vou aqui ler as questões, são 3 questões que dá para se ler tranquilamente em casa, né? E assim nós conseguimos chegar e encerrar esse tópico aqui da lei de igualdade. Desculpem se porventura possa ter feito alguma brincadeira aqui para arejar um pouco o tema, né? Não era essa, a intenção não é para isso, mas para mostrar e para mim é muito claro essas respostas, são muito claras essas respostas, e a gente fica criando tanta coisa desnecessária. Em resumo, qualquer discriminação mostra ainda o estado de barbárie que nós vivemos. Qualquer discriminação mostra ainda o quanto falta para nós evoluirmos. Qualquer tipo de discriminação, seja material, de riqueza, pobreza, etnia, como vimos agora recentemente nos Estados Unidos, e vemos todos os dias, etnia, diferenças de sexo, homem e mulher, qualquer discriminação é desrespeitar Deus. Não só desrespeitar os espíritos, desrespeitar as pessoas, é desrespeitar Deus, porque Deus é justo. Deus é soberanamente justo e bom, nos fala a questão número 13 do Livro dos Espíritos. Quaisquer coisas outras são coisas nossas, criações nossas, tristes criações nossas. Então é isso, né? Nós encerramos por aqui. Amanhã, né, domingo, amanhã, às 9h30 da manhã, a gente segue com a nossa sequência, né, de estudo, e amanhã nós começaremos a lei de liberdade, né, um outro tópico, a lei de liberdade, que já é, eu diria, a penúltima lei, né, que nós estamos estudando, depois a lei de justiça, amor e caridade. Então, creio que a gente já está caminhando. Daqui talvez umas 2 semanas, talvez, a gente encerre essa proposta que nós fizemos de estudar as leis morais, tá certo? No mais, muito obrigado a vocês pela paciência de estar aqui conosco, de continuar aqui seguindo esse estudo. Convido a vocês para estarem novamente amanhã, 9h30 da manhã, para a gente continuar o nosso estudo. Muito obrigado mesmo, Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague pela atenção, né? Sigamos, né, se Deus quiser, amanhã esse nosso estudo. No mais, um bom final de semana, um bom sábado para todos vocês. Deus nos abençoe.